Olá, gente. Meu nome é João Paulo, mais um vídeo do Marxismo Bárbaro e nós estamos dando continuidade ao curso sobre a crise sistêmica do capitalismo, tá? Se você quer os dados e saber com profundidade, com detalhe o que eu estou explicando nesse curso, eu deixo o link do meu livro gratuito, A Crise Sistêmica, em que eu tento unificar o marxismo, os marxismos diferentes, uma teoria unificada. E aí vai para ontologia, metafísica, vai para dialética e tudo mais. Então, tentativa de criar uma teoria unificada no marxismo, tá? E fica à disposição de vocês lerem essa versão mais atual. Eu tô pesquisando para melhorar mais ainda o livro, mas a versão está bem consolidada e eu convido a assistir ou acompanhar apenas o curso também ajuda muito, tá bom? No vídeo passado a gente falou sobre dinheiro e nós vimos que o aumento da quantidade de trocas e da velocidade das trocas e a extensão das trocas leva a que o dinheiro se desmaterialize. É ouro, vai para papel, vai para prata, vai para bronze, vai para papel e vai para bits. Isso é uma coisa da circulação. A maior circulação do dinheiro leva a trocar o material do dinheiro, o material físico de que o dinheiro é feito. E para a gente ver isso, a gente tem que ver a urbanização. Isso leva a consequência de a gente analisar a urbanização, tá? Uma regra, todo sistema econômico começa a sua decadência quando atinge o auge da urbanização. A urbanização não é a causa da decadência, mas ele é um fator, uma consequência que serve como fator, ele retroalimenta a crise dos sistemas econômicos. O modo de produção primitivo, feudal, o escravista e o capitalista começam sua decadência com uma auto-urbanização. E pela primeira vez na história humana, nós temos mais pessoas, desde 2010, tá? Desde 2010 nós temos mais pessoas na cidade do que no campo. E isso só tende a crescer. A população camponesa vai estagnar nas próximas décadas, a previsão da ONU, e a população urbana vai dar saltos, verdadeiros saltos, tá? Então nós temos uma mudança. Desde 2010 temos mais população na cidade do que no campo. Só o capitalismo é um sistema propriamente urbano, ele não precisa ficar só no campo, como o escravismo, o feudalismo, ele tem as fábricas principais na cidade, mesmo que sejam pequenas cidades. Então, o capitalismo tem uma lei que vai dos burgos da Idade Média, né? A palavra burguês vem isso, os burgos, onde tinham os comerciantes, onde tinham os artesãos, né? Então você tinha os burgos na Idade Média, que eram cidades fora dos feudos, né? Que tinham uma certa autonomia em relação aos feudos. E o capitalismo tem uma lei que não é própria dos outros sistemas, ele é defeituoso, essa lei é defeituosa nos outros sistemas, que é a lei da urbanidade crescente. Então, com essa estatística que eu estou apresentando para vocês aqui, que tem no livro, nós atingimos um auge, né? Vamos dizer assim, vai continuar a urbanização crescendo, mas atingimos um alto nível de urbanização. Isso tem muitas consequências, tá? Isso tem muitas consequências. Por exemplo, com o aumento da urbanização, aumenta os custos sociais. Então você tem que garantir água encanada, você tem que garantir transporte, você tem que garantir segurança mínima, né? Mesmo que seja mínima da mínima, como no Brasil, mas tem que garantir algumas coisas. Então, isso aumenta os custos sociais, tá? Uma parte do valor que é gerado na produção, da riqueza em forma de valor gerada na produção, vai de forma improdutiva para os custos sociais. E a crescente urbanidade também aumenta a quantidade de serviços. E os serviços, mesmo lucrativos, como uma universidade privada, uma igreja, eles não geram valor. Eles geram lucro, mas não valor. Eles sugam o valor da produção. Então, há um aumento dos custos sociais. Tá? Os preços industriais caem um pouco, né? Fica abaixo da média, e os preços dos serviços ficam acima da média. Ou seja, os serviços sugam dinheiro e valor da produção, que ia para a produção. Isso é uma consequência da urbanização. E não para por aí, né? Tendo isso em claro que os custos sociais aumentam, ou seja,
há uma espécie de parasitismo da urbanidade em relação à produção. A urbanização altíssima de nossa época permite a reunião de setores oprimidos. Então, mesmo a reunião de mulheres, de negros, de LGBTs, de imigrantes no espaço urbano facilita que eles lutem, tá? Diferente de um país rural, de maioria rural. Isso tem exemplo nos Estados Unidos, né? Desde a década de 60 tem lutas de mulheres na vanguarda e de negros na vanguarda e de homossexuais na vanguarda que são verdadeiras rebeliões. E isso foi permitido pela urbanização, porque reuniu as pessoas, tá? Então, a reunião, mesmo que as pessoas sejam uma quantidade pequena em relação à população total, o fato deles estarem na urbanidade facilita a luta contra as opressões. Por isso que a gente conseguiu tanta coisa desde a década de 70 para cá, 60, 70 para cá, que não é perfeito, tem muito a melhorar, mas a gente tem que reconhecer que nós conquistamos, tivemos algumas vitórias, né? E essa reunião, logo se deduz, né? Ou você já deve ter deduzido que essa reunião facilita revoluções, e de fato facilita, tá? Isso tem consequências enormes. Por exemplo, a guerra urbana não é bom para os exércitos atuais, né? É muito complicada a guerra urbana para os exércitos burgueses. E a guerra tende a ir para a urbanidade. A gente tem que puxar para a cidade a guerra urbana, a revolução, a guerra civil e tal. Isso eu vou tratar numa aula específica, tá? A questão da urbanidade e do aparato militar. Mas a questão é que as grandes cidades facilitam rebeliões, facilitam revoluções. Tanto porque você tem mais exigências classistas, ou seja, você quer que a sua rua seja asfaltada, você quer que você não fique 2, 3 horas esperando um ônibus, quanto facilita, reúne as pessoas, né? Então nós temos a condição para a democracia operária, que as pessoas, o mundo não é mais rural, não é fragmentado, é urbano. Então você pode fazer surgir conselhos de trabalhadores nos bairros. Uma crise econômica gera uma revolta com maior facilidade, entende? Então nós temos nós temos as condições para uma revolução social ser vitoriosa, tá? No mundo rural isso era muito difícil, quase impossível, tá? Principalmente para manter uma democracia. Então a urbanidade alta é a causa do fascismo, porque tem a classe média que não quer decair, mas também é a causa da democracia operária, ou seja, a democracia burguesa é uma forma de mediar o conflito de classes. Por isso que a urbanização de certos países leva a que as ditaduras tenham dificuldade de se manter, como no Egito, como no Irã. A urbanização leva a novas experiências que faz com que seja difícil manter ditaduras, tá? Isso gera uma tensão sobre o regime de Estado. Isso leva a uma questão, tá? Que é assim, a questão do socialismo. Como vai ser as cidades no socialismo? Tá? Nós podemos antecipar algumas coisas. O sistema de táxi vai ser automatizado, o sistema de transporte vai ser automatizado, robotizado mesmo e tudo mais, para evitar a demanda por carro, né? O transporte público vai ser automatizado para evitar a demanda por trabalho e evitar a demanda por carros particulares, né? Assim, para reduzir a demanda por carros particulares. Então, assim, isso é o básico, tá? Isso já é previsto até para dentro do capitalismo. A questão é que na sociedade socialista, nós vamos ter um centro da cidade, do bairro. O bairro vai ter um centro, nesse centro vai ter o restaurante público, vai ter a escola, o posto de saúde, o parque público, o local de assembleias do bairro, vai ter a biblioteca, vai ter o cinema do bairro. Então, todo bairro no socialismo vai ter um centro, onde vai ter o depósito de produtos, né, que você vai poder acessar. Acabou o sal, vai lá no depósito pegar um sal para você e tudo mais. Então, no socialismo vai ter um centro, tá? Um centro de convivência, que vai ter todos os serviços públicos de forma organizada, e ao redor desse centro vai se formar as casas, ou eu acho mais provável, apartamentos, como
próximos parecido com o que hoje é luxo, ou seja, paredes grossas, apartamentos largos, né, com boa cozinha, bom espaço para quarto, e tal, vai ser muito parecido com o que é luxo, tá? Com varanda, que é uma coisa da cultura brasileira, ter apartamento com varanda, né? Um resquício do quintal que nós temos ainda em boa parte do Brasil, né? Então, nós vamos ter, ao redor desse centro comunitário, né? Nós vamos ter esse centro social, onde todos os serviços vão ser gratuitos, nós vamos ter casas ou apartamentos, né? Prédios de apartamentos, apartamentos muito parecidos com o que é luxo hoje. Muito parecido, tá? Com muita qualidade. E aí isso vai ser os bairros, e aí vai se estruturar as cidades, vai se estruturar os estados e tudo mais, tá? Isso é a urbanidade de um socialismo. Ah, não pode falar como é o socialismo, não pode adivinhar, Marx não tentou. Nós estamos à beira do socialismo, então nós temos o dever e a capacidade de dizer mais ou menos como será organizada a sociedade nos próximos décadas. Por quê? Porque nós vamos ter que ter propostas práticas para organizar a sociedade. Então, se você é comunista, se você é socialista, se você é trotskista, você vai ter que ser capaz de elaborar propostas práticas, de antecipar o que é tendência na realidade, de dizer assim, é melhor organizar assim ou assado. Então, a gente tem propostas práticas. Aqui é para fechar a crítica a quem acha que não pode pensar como vai ser o socialismo. Nós podemos, inclusive no livro, tem um manifesto em que eu resumo as ideias do socialismo. O nome do livro é Manifesto de Transição ao Socialismo, Como Será o Socialismo. Na versão nova que eu vou lançar no futuro Como Será o Socialismo, né, em interrogação, em que eu mostro como vai ser as características do socialismo. Lógico, é impossível dizer como vai ser as questões de detalhes, é impossível, mas as questões gerais a gente pode antecipar. Dito isso, nós vamos para o tema central dessa aula, que é a crise das classes. A categoria classe está em crise. Veja bem, o socialismo é o fim das classes. Somente o comunismo avançado, o socialismo avançado é o fim das classes. Só vai existir indivíduos diferentes uns dos outros, mas iguais em direitos. E não vai existir classe, não vai existir camponês, não vai existir operário, propriamente dito. Mas isso é antecipado na crise das classes dentro do capitalismo. Como é que se dá isso? Isso se dá por dois movimentos centrais. Primeiro, a burguesia se torna uma classe parasitária, se torna uma classe que já não é propriamente uma classe, se torna parasita. Como é que ela faz isso? Ela se afasta da produção e do comércio e dos bancos. Ela se torna mero acionista, eles não participam do dia a dia da empresa, até votam, até decidem, mas eles não administram de forma direta, eles contratam alguém para administrar, um burocrata. Então, o capitalista se afasta dos negócios, se afasta da produção, vai viver a vida de qualidade que eles gostam de viver e paga alguém para trabalhar para eles, para cuidar da produção. Então, eles se afastam da produção. Esse afastamento da burguesia, da gestão prática do dia a dia da empresa, do comando do trabalho intelectual, é um sinal do fim da própria burguesia. Tá? Nós temos dois sinais do fim da burguesia. Uma é a redução da quantidade de donos do mundo, ou seja, de milionários para bilionários. Acho que são 3 mil pessoas, 3 mil famílias, vamos dizer assim, no mundo. É pouca gente, tá? Então, a quantidade de donos do mundo diminui, o que é um sinal da diminuição absoluta da quantidade de donos. A diminuição relativa é um sinal da diminuição absoluta do número de donos do mundo. Eles tendem a se reduzir. O segundo aspecto é que eles se afastam do negócio, se afastam da produção, se tornam acionistas, manipulam e tal, mas ficam fora, tá? E vão viver a vida normal deles de prazer. Isso é o polo burguês do afastamento da produção, mas a classe operária também se afasta da produção. Então, a tendência que Marx percebeu contra Smith foi a redução do número de operários, não o aumento, tá? Isso é textual no Capital, tá bom?
Inclusive antes do Capital, antes do Manifesto, Engels já fala sobre isso. Na ideologia alemã fala sobre isso, no Capital fala sobre isso, que a tendência é a redução do número de operários. Então nós temos até tendência de redução absoluta, nós temos fábricas que funcionam com a luz desligada, porque não precisa nem de operários vigiando a máquina, que não são nem propriamente operários, né? Porque eles só vigiam a máquina, eles não trabalham manualmente. Mas sequer precisa de gente vigiando a máquina, botando matéria-prima na máquina. Por quê? Porque a fábrica está automatizada, robotizada, então desliga a luz para economizar custos. E a máquina funciona no escuro, né? Sem problema nenhum. Então, as duas classes principais da sociedade, o operariado e a burguesia, se afastam da produção. Tá? O Marx observou mais ou menos a Marx e Engels, o afastamento da burguesia, alguns teóricos mais ou menos o afastamento da classe operária, mas as duas classes se afastam da produção. Tá? Isso tem um adicional. Deixa eu ver se eu estou pulando algum assunto. Não, isso tem um adicional. Fechado isso, tá? As duas classes principais da sociedade tendem a se afastar da produção. Da produção, do comércio, dos bancos, tá? Você vê o caixa eletrônico, você vê o banco virtual. Então, mesmo as classes, mesmo os comerciários, os bancários tendem a se afastar, os banqueiros tendem a se afastar, tá bom? Isso é geral. Mas há um adendo, tá? Que fechado isso a gente pode adicionar, que é o aumento dos custos produtivos, os custos sociais e produtivos. Tá? Quais são esses aumentos dos custos sociais? Por exemplo, as grandes empresas são obrigadas a produzir espionagem umas contra as outras. Isso é custo improdutivo causado pela concorrência. No socialismo, esse custo não vai existir nas empresas. As empresas são obrigadas a investir muito dinheiro em propaganda. No socialismo não vai ter grandes investimentos em propaganda, assim, pelo menos não dessa forma. Então são custos improdutivos. As mercadorias têm que ficar bonitas, especialmente bonitas. Então, assim, fora estética de roupa, estou falando de produtos comuns. Isso é um custo improdutivo. Isso pode facilitar a venda, isso pode até reduzir o custo com matéria-prima, com o design do produto, mas em si é um custo improdutivo. Então as empresas são obrigadas a aumentar os custos improdutivos. Você tem que investir por exemplo, você tem 100 operários no setor da fábrica, você tem que botar um gerente ali para vigiar esses 100 operários, é um custo improdutivo. No socialismo não vai precisar desse custo improdutivo, porque os trabalhadores vigiam a si mesmos. Eles gerem a própria empresa, então você vai ter um custo improdutivo menor. Você, com a urbanização, você precisa aumentar a quantidade de policiais, é um custo improdutivo da sociedade. Entende? Você tem que fazer uma torre de telefonia em cada região, e em vez de colocar um ou dois captadores de sinal de telefone, você bota 7, porque são 7 concorrendo. Isso é um custo improdutivo da sociedade. No socialismo vai bastar um para você falar no telefone e mais outro para você, caso um falhe, o outro automaticamente entre em ação. Veja, a forma como a sociedade está organizada hoje, no capitalismo atual, aumenta os custos improdutivos, tanto na produção, quanto no comércio, quanto nos serviços, quanto na sociedade. A sociedade se viu obrigada a aumentar os custos improdutivos, tá? O Mesmer chama de falsos custos produtivos. Ele não percebeu o que eu percebi aqui, né? Que esses falsos custos produtivos tendem a aumentar no capitalismo. Isso aconteceu também no escravismo, tá? Você aumentava o campo de trabalho, você tinha um campo de escravos, aí você não conseguia fazer os trabalhadores trabalharem melhor, porque era escravidão, o trabalhador sabotava o trabalho. Então você crescia a produção aumentando a quantidade de terra. Você tinha uma terra e tinha mais outra. Você tinha que aumentar a quantidade de terra, você aumentava a quantidade de capataz, custo improdutivo. Você tinha que fazer uma comunicação entre os capatazes, aumento de custo produtivo. Você tinha que criar no estado mais soldados para vigiar os campos de trabalho
e impedir rebeliões, porque muitos escravos reunidos facilitava a rebelião. Então, você aumentava a quantidade de soldado no Estado, logo você aumentava os impostos, aumento de custo improdutivo. Então, isso corroeu o escravismo por dentro. Então, você aumenta os custos improdutivos no final do sistema, de cada sistema acontece isso. No feudalismo também aconteceu isso. Não tanto quanto no perfil, mas aconteceu também. Então, já vimos duas coisas aqui nessa parte. Nós vimos que as classes principais tendem a se afastar da realidade produtiva, comercial, bancária. Você tem um aumento dos custos improdutivos dos setores intermediários da empresa e você tem desemprego crescente, tá? Trotsky chamou, na época dele, que ele viu a crise de 29, né? Ele falou de subclasse dos desempregados. Ele atualizou a categoria. A categoria de Marx é exército industrial de reserva, ou seja, trabalhadores que estão desempregados, mas que podem em qualquer momento ser chamados pela indústria, caso a demanda por trabalho aumente. Pois bem, o Trotsky disse só esses desempregados não têm nem esperança de voltar a ser empregados, então eles formam uma subclasse de desempregados. Esse conceito foi embora depois da Segunda Guerra Mundial, ele não se tornou mais útil, mas ele volta a ser útil, tá? Ele volta a ser útil. Você tem, cada vez mais, após um crescimento econômico, o desemprego é maior. A tendência é desemprego maior durante as crises. Então, no período de crise, eu mostro isso em gráfico, em tabela lá no livro, o desemprego vai ficando cada vez maior no período de crise. Então, a média de 10 em 10 anos, mais ou menos, cada vez mais desempregados. Na Espanha, que é o caso mais assim, incrível no sentido negativo, é 25% de desemprego. Em jovens é ainda maior, tá, a taxa de desemprego. Assim, é uma coisa absurda. E o marxismo, sendo bem sincero, não deu uma resposta boa para isso até agora. A resposta boa é reduzir a jornada no ponto que gere pleno emprego. Mas nem as correntes marxistas, trotskistas levaram essa proposta adiante por lá, tá? Exigiram o fim da dívida externa, coisa que não é central em relação ao desemprego. Mas o certo mesmo é exigir escala móvel de tempo de trabalho. Se o desemprego está alto, reduz a jornada para todos trabalharem. Se a demanda por trabalhar aumenta um pouco a jornada de trabalho, mas não muito. Aí você vai regulando a jornada de trabalho de acordo com a demanda da produção. Mas isso, a corrente roja da LIT, que eu reivindico, não errou, não levantou essa proposta, tá? Porque é um partido formado por servidores públicos, basicamente, tudo mais. Aí não sente o peso do desemprego tão forte. Vamos lá, passado essa indireta, vamos direto para concluir o vídeo, tá? Concluindo o vídeo, nós temos um descaber dos conceitos. Um sinal do fim das classes é que as classes não cabem nos conceitos. Por exemplo, um operário da Petrobras tem pequenas ações na empresa. Então ele se torna operário, mas um pequeno burguês, tá certo? Um empresário produtivo tem ações na dívida pública, então ele é industrial, mas ao mesmo tempo ele é rentista. Um empresário comercial tem ações em bancos, então ele é um pouco banqueiro, um pouco capitalista comercial. Um operário ele pode trabalhar de operário, mas a família dele tem um pequeno comércio. Então ele está ali entre o pequeno comerciante, pequeno burguês e o operário. Então você tem um descaber dos conceitos, das classes nos conceitos. Os grupos humanos estão descabendo nos conceitos. O conceito começa a ser conservador em relação ao que está acontecendo. Isso é um sinal do fim das classes, tá? Do conceito de classe. Então, a classe tende a deixar de existir. Não é que não existe, exista, nós vamos debater isso no próximo vídeo, mas há sinais do fim da divisão da sociedade em classes, tá bom?
Esses sinais são vitais para a gente perceber o que vai acontecer. Então, o fim das classes no socialismo não é que vai ser só trabalhadores associados, como pensava Marx. É que onde a gente puder botar máquina para trabalhar no lugar do ser humano, a gente vai botar. Para dar mais tempo livre para nós, dar mais recursos, para gerir a economia de modo científico, não de modo improvisado, para organizar a sociedade de forma integrada. Então, o que puder ser robotizado, automatizado, mecanizado, vai ser, tá? Em todas as áreas da sociedade. E isso vai dar uma jornada de trabalho mínima mesmo, e mais tempo livre para a gente se desenvolver humanamente. É isso, até o próximo vídeo e a gente se vê, tá? Fico com o vídeo para ler a última versão do livro. Eu sempre vou renovar ele e tal, mas ele está muito bem consolidado até agora. E eu convido vocês à leitura, tá bom? Até o próximo vídeo, acompanhe o canal, curte aquela coisa toda que a gente sabe. E sigamos juntos.